Estamos hoje num formato diferente. Você já reparou? Te agradeço por estar conectado. Eu quero compartilhar algumas coisas com você essa noite. Você está olhando aqui para esse cenário. Aqui atrás está vendo andaimes, está vendo aqui os cones, as paredes ainda iniciando a pintura. E talvez você esteja perguntando, cara, que loucura é essa que esses caras fizeram hoje? O que está acontecendo? E eu queria compartilhar com você já a partir de agora sobre o tema da nossa mensagem, que é, você viu aí na miniatura, é fácil falar quando tudo acaba. Nós estamos em construção e agradecemos a você que está com a gente, fiel aí durante todas essas transmissões, a todo mundo que tem chegado, a família IB Supere, de alguma forma você recebeu esse link e está aqui conectado com a gente hoje nessa transmissão. Pode ter sido por WhatsApp, por Facebook, ou você entrou no YouTube aí e acabou se deparando com a nossa transmissão. Muito obrigado. E esse cenário aqui de construção é literalmente por causa dele. Nós estamos construindo mesmo. Estamos passando por um momento desafiador e o Senhor tem nos dado o privilégio de avançar em meio ao deserto, de triunfar em meio ao caos. Onde as pessoas estão dizendo que é um ponto de fracasso, que algo de ruim vai acontecer, que não dá para fazer nada, o Senhor tem nos projetado uma visão, um lugar para avançar. Ele tem nos confiado a sua obra. Então, eu quero compartilhar com você sobre isso. É fácil falar quando tudo acaba, não é verdade? Você talvez já deve ter se deparado em algum momento da sua vida com aqueles que a gente chama de críticos de obras prontas ou engenheiros de obras prontas. É aquele cara que chega, tem lá uma coisa que você deu a vida, deu sangue para construir, ele fala assim, mas isso aí é fácil, é só fazer assim, assim, assim. Eles fizeram porque eles tinham isso, isso e aquilo. Eles sabem porque, eles são os senhores do porquê. Já viu? Eu quando olho para um cara desse, eu me lembro logo daquela música, né, do Preto no Branco. Dono de toda a ciência, sabedoria, sabe tudo. O cara sabe tudo, mas não constrói nada. Ele reclama muito, ou ele tem muitas visões sobre o que os outros construiu. E eu quero compartilhar com você 3 conselhos e 3 princípios, ou seja, 6 pontos que nós vamos tocar aqui hoje sobre os críticos de obras prontas, ou sobre como é fácil falar quando tudo já acabou, quando já está tudo pronto. E a primeira impressão que eu quero compartilhar com você essa noite, ou o primeiro princípio é, Deus, mesmo em tempo de crise, Ele nos antecipa uma direção. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é, mesmo quando tudo parece que não vai acontecer, quando parece que vai tudo dar errado, ou não existe uma alternativa, Deus nos antecipa a sua direção. Isaías 46, de 9 a 10, a palavra do Senhor diz o seguinte, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, pois eu sou Deus e não há nenhum como eu, pois desde o princípio, ou desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde os tempos mais remotos, o que ainda virá. Eu digo, meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. O Senhor diz para nós, aquilo que aconteceu lá no passado, aquilo que tem para acontecer lá no futuro, tudo está sob o meu domínio, tudo está sob o meu governo, sob o meu controle. O que o Senhor está falando para a gente é o seguinte, lembra daquelas coisas lá de trás? Eu já sabia que ia acontecer. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Está sob o meu controle. Eu não perdi o controle. E ele fala sobre trazer para nós a visão das coisas futuras. Ele quer compartilhar conosco do seu pensamento sobre coisas que ainda virão, o futuro. Ele quer revelar aos seus filhos antecipadamente posicionamentos, direções, caminhos a se seguir para alcançar o futuro. Não sei se você se recorda, a palavra diz para nós que a igreja, ou nós, fomos fundamentados pelos princípios dos apóstolos e dos profetas. Esse versículo, ele nos dá 2 direções primeiro já. Ele fala assim, vocês têm um fundamento, o sólido, o chão que vocês pisam, foi fundamentado por apóstolos e profetas. Quando eu escuto essas 2 palavras, eu lembro de 2 características simples e diretas. Apóstolo, envia. Capacita e envia. Profetas,
tem uma visão, uma revelação sobre a vontade de Deus, sobre um acontecimento futuro. Então Deus diz para nós: o meu fundamento em vocês é enviá-los para um futuro onde eu mostrarei, para fazer coisas que eu mostrarei. Eu anteciparei o futuro para vocês e darei a vocês direções, fundamentos sólidos para você ir para lá, para você não ir cego. Então, quem é Jesus? A Bíblia fala que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, o que Jesus diz para nós com a vida dele? Eu sou o caminho que vai te direcionar para o futuro em segurança. Pode balançar o barco, parecer que vai afundar, tremer, ser difícil. Todo mundo está dizendo que vai dar errado. Permanecer em Jesus é transitar por esse caminho em segurança, na certeza que Ele apostolicamente nos envia e profeticamente revela os passos. É isso que a palavra quer dizer para nós. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite é fácil falar quando tudo acaba, mas durante o caminho, não perca a sua perspectiva, não perca o seu foco, a sua direção. Filipenses 3, de 20 a 21, diz o seguinte, e eu quero te ler. Ele diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, qual é a perspectiva da nossa vida? Nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus, estamos sendo aperfeiçoados para parecermos com Ele, para reagirmos igual a Ele. Nós estamos sendo transformados dos nossos corpos humilhados. Você em casa, como eu, com seus defeitos, dificuldades, você está se tornando parecido, aperfeiçoado, para se aproximar da imagem de Cristo. E o versículo deixa claro para a gente, lembre-se, não perca a sua perspectiva, você é um cidadão do céu, a sua cidadania está no céu, de onde você ansiosamente espera por Jesus, ou seja, você é um cidadão de um reino, você o representa. Não perca essa perspectiva. É daí, de filho amado do Pai, de cidadão do céu, de herdeiro das promessas, é desse ponto que você parte. Não é a circunstância que diz quem você é, a palavra diz quem você é. Pensa só, é muito fácil falar quando tudo já acabou. Você lembra de Moisés e o povo no deserto? Agora você pega a sua Bíblia, você tem o privilégio de ler a passagem lá, e você vê o povo passando por tudo que passou, e no final de tudo você sabe como termina. É fácil falar assim, não, mas o certo a se fazer era esse mesmo. Moisés precisava fazer isso mesmo. Era para o caminho que ele tinha que ir, era esse. As decisões que ele tinha que tomar eram essas. É fácil falar quando tudo acaba e você já está com a Bíblia na tua mão. Difícil é permanecer com um povo rebelde no deserto, tendo que buscar orientação em Deus para um povo que andou anos e anos e anos com Moisés. Só quem sentiu o calor do sol na cabeça, o calor da areia no pé, pode dizer como é que foi sacrificial permanecer nesse lugar, como demandou esforço, como demandou desafios, permanecer nesse lugar. Você lembra de José e a mulher do governador, a mulher do faraó? Pode parecer fácil para a gente agora ler e falar, José não fez mais do que a sua obrigação, era a mulher do cara, ele não tinha nada com isso. É fácil falar quando tudo acaba. Difícil é você entrar na casa de uma mulher muito bonita e ela te chamar para deitar na cama e você falar, eu não vou. Agora que tu está com a Bíblia na mão, é mole. Imagina o cara lá no palácio grandão, bonitão, gigante. Não tinha como, ninguém ia chegar perto do local onde estava a esposa do faraó. José estava lá, foi chamado por ela e ela seduz ele para ir para a cama, sem ninguém saber, sem a possibilidade de dar errado. Mas uma pessoa ia saber, o Deus a quem José serve, então para ele não serve. Está fora do molde do que Deus projetou para mim e não serve para mim. Não interessa se está todo mundo vendo ou ninguém vendo. A gente pensa em José, a gente pode lembrar também de um cara que não perdeu a sua perspectiva quando subiu ao poder.
pisado pelos seus irmãos, vendido como escravo, abandonado, indo para um lugar onde passou por diversos apertos e diversos desafios. O cara consegue permanecer diante da vontade de Deus. Deus o projeta governador, dá um poder nas suas mãos de governar sobre pessoas menores. Por ironia do destino? Não. Por vontade de Deus, os seus irmãos têm acesso a ele como governador no momento onde ele tinha todo o poder para humilhar, para criticar, para pesar a mão sobre os seus irmãos. Por quê? Porque eles tinham vendido ele como escravo. Mas quando o cara assume o poder, que ele vê os seus irmãos na condição de passar necessidade e que ele tem poder para suprir essa necessidade, a Bíblia fala que ele berra e chora aos prantos de felicidade por estar diante dos seus irmãos e por poder prover no momento de crise. É difícil, quando você é pisado a vida inteira e você tem a perspectiva focada em Deus, no momento da vingança você decidir ser generoso e oferecer o amor. Acreditar nas pessoas antes que elas mereçam. Enxergar alguém pronto antes, então eu dou o que o céu tem a oferecer. Eu não posso oferecer um atributo do inferno porque eu sou cidadão de outro reino. E José vai e oferece o melhor que ele tinha. Lembra de Sansão e de Dalila? É exatamente o exemplo contrário. Um cara debaixo de um voto com Deus, onde diversos desafios apareceram, Deus o fez prevalecer sobre inúmeros desafios, mas em algum momento ele escolheu perder a sua perspectiva, olhar para outro lado. E aí eu quero lembrar você de uma coisa que está em casa. Você que está sentado aí assistindo. É um princípio que eu carrego comigo, que eu aprendi aqui na IB Supere e que eu levo até para o meu lar, para os meus relacionamentos. Não adianta você começar bem e terminar mal. O importante é como você vai chegar no final. Qual o caminho que você vai percorrer para chegar até o final? Não adianta começar bem e sair do caminho no meio do trilho. Não adianta também você levar a vida toda de maneira profana, achando que lá no final da linha vai ter uma chance de você voltar para o lugar. Você, se tem acesso à verdade em Jesus, qual é o melhor dia para tomar a decisão de manter o meu foco? Hoje, não é amanhã, não é quando eu completar 20 anos, não é quando eu arrumar aquele emprego, não é quando eu casar. Hoje é o melhor dia. Sansão achou que ele poderia brincar com a perspectiva que ele tinha de Deus, com o foco que ele tinha em Deus. E aí ele negocia os seus princípios. Ele perde o seu foco e, ao mesmo tempo, o que acontece? Ele se desconecta de Deus. E aí não tem nada mais brutal do que o versículo que acontece com Sansão. A Bíblia fala que ele se levanta e vai cheio de gás para fazer o que ele fazia sempre, prevalecer sobre a crise. Mas aí tem um versículo que muda tudo, diz o seguinte: ele já não sabia qual distância ele estava do Senhor. Ele perdeu a perspectiva de tal forma que ele nem sabia onde ele estava sozinho. Ele perdeu, ele não sabia qual distância ele estava do Senhor. Perder a sua perspectiva vai fazer você parar de enxergar a qual distância você está do Senhor, a proximidade que você deveria ter com Ele. Falar é fácil demais, o difícil é pagar o preço de percorrer o caminho certo, de tomar a decisão certa. Jesus quer mostrar para nós o prazer que nós devemos ter durante a construção. Sabe, é muito bom você chegar numa loja e comprar um equipamento igual esse aqui, ou qualquer outra coisa que você esteja vendo aqui, um violão, chegar em casa e usufruir do que já está pronto. Mas prazeroso de verdade é você participar da construção. É você pegar a essência de algo que não tinha forma, que poderia até se tornar lixo, madeira. Quanta madeira você já viu no lixo? Alguém decidiu que essa madeira ia virar esse violão. E alguém investiu a sua vida em construir algo. E hoje a gente pode adorar porque, em vez de alguém queimar uma madeira, isso aqui virar lenha para churrasco, alguém decidiu que isso aqui merecia se tornar um instrumento que hoje está aqui, adorando ao Senhor. Então, a gente tem que enxergar em Jesus a alegria de construir durante o caminho. Não só de usufruir do que está pronto. É hora de arregaçar as mangas, é hora de manter a perspectiva em Jesus, porque Ele tem um plano, o plano está acelerado, o trem está andando, e Ele conta com você para embarcar nele, para participar do processo, para que você não apenas usufrua do que as outras pessoas irão construir, para que você celebre os pequenos começos, assim como todos nós temos procurado nas nossas vidas. O Espírito Santo está nos chamando para um tempo de ver as coisas antes do fim. Não sei se isso tem acontecido com você no seu cenário, mas para nós
que estamos envolvidos em diversas atividades aqui, a gente compartilhava sobre isso antes de iniciar essa celebração, como é legal você olhar para uma pessoa que, antes do tempo de pandemia, tinha um rendimento X, ou não tinha se encontrado, ou não sabia o que poderia fazer. Aí inicia esse tempo de reclusão, onde muitas pessoas estão se recolhendo dentro de casa com medo de avançar, com medo do que iria acontecer, e a pessoa escolhe dizer um sim para Jesus, e tu vê o cara voando, ele se descobre um ministério, ele avança, ele vai fazer, enquanto tem um monte de jovens fora do grupo de risco, com plena saúde, com vigor físico, dentro de casa, reclamando da vida, de que tudo pode acontecer, de que, mas que tempo ruim, estou doido para isso acabar. Teve uma galera que semana passada vestiu a camisa da igreja, fomos lá para a comunidade da Palmeirinha, fomos fazer um ato de bondade, levar alimento, orar pelos comerciantes, pelas pessoas, e pessoas que disseram sim para Jesus, no meio do deserto, no meio de um tempo de desafio, puderam presenciar milagres diante dos seus olhos. Puderam presenciar o Espírito Santo se manifestar diante dos seus olhos, porque não perderam a sua perspectiva, o seu foco. Quando esse tempo acabar de pandemia, vamos supor, cara, você liga a sua televisão amanhã e aí o jornal fala lá, inventaram a vacina, já está disponível em todos os postos, você pode passar de manhã, tomar a vacina e ir para a tua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Eu queria te fazer uma pergunta para você pensar agora em casa. Quando esse tempo passar, o que você vai ter para falar sobre ele? E aí eu quero te dar duas alternativas. Qual vai ser a sua resposta? Ela vai começar com, eu participei e fiz isso. Ou ela vai ser, eu poderia ter feito, mas não fiz por causa daquilo. Eu fiz e eu construí isso, ou eu poderia, mas eu não fiz por causa daquilo. Quantas coisas você poderia ter dado sim para o Senhor durante essa pandemia e resolveu reclamar no lugar de agradecer. Reclamar, a palavra já diz, esse é que você clamou mais de uma vez. Então, reclamar é clamar duas vezes ao Deus errado. É direcionar as suas questões, os seus pensamentos, duas vezes para um Deus errado. Não adianta você bater numa porta onde Deus não está e esperar que Ele abra, que Ele te responda. Se Ele já te apontou uma direção, segue o teu caminho, vai em direção a essa resposta. Para que a gente consiga começar a dizer, eu fiz isso com Jesus, e não, eu poderia ter feito aquilo, mas não fiz, porque resolvi dizer não. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você essa noite é, a questão nunca é a situação, a questão é o seu foco. A questão nunca é a situação que você está passando, a questão é o seu foco. Não é essa situação, é para onde você está olhando durante essa situação. Onde seus olhos estão durante essa situação. Paulo preso, e eu vou relembrar o cenário. Paulo preso, cadeia, já viu o Carandiru, velho? Os caras tudo preso lá. Paulo preso. Fala assim em Filipenses 3, 1, parte A. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha só, cara. Ele não está falando assim, eu estou felizão de estar preso. Eu estou tranquilão de estar preso. Pô, aqui é de boa. Só um cara doido para durante esse tempo de pandemia falar assim, não, pô, tá tudo bem, tá tudo legal. Não tá tudo legal, velho, tá tudo ruim, as pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo infectadas, tem gente que está adoecendo das suas emoções porque não estavam preparados para lidar com esse tempo. Então não está tudo bem, está tudo ruim, mas eu me alegro no Senhor. Eu tenho a perspectiva de que, ainda que o tempo esteja ruim, a minha alegria vem dele, então eu vou permanecer firme, porque por mais que hoje não esteja tão bom, eu estou olhando para o Deus que é bom e vai me dar um futuro após a pandemia, vai me dar um caminho para o hoje, durante a pandemia, vai me dar um destino profético durante esse caminho. Então, o que faz a gente tomar decisões em tempos difíceis, decisões erradas em tempos difíceis, é o foco estar no lugar errado. O que faz com que eu e você tome decisões erradas desse tempo é o nosso foco estar no lugar errado. Então, o que eu faço hoje, Diego? Decida convergir o seu foco todo para Jesus. Tira um molde. Jesus é o caminho, Jesus é a resposta. Olha para a situação como Jesus olharia. Percorre os evangelhos, abre a tua Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas, abre lá e vai ver.
Jesus passou com certeza por uma situação de desafio equivalente e maior do que a gente passou. Como ele reagiu durante elas? Comece a dar, no lugar das suas respostas, as respostas de Jesus. Isso vai convergir o seu foco para onde ele está olhando, para o que ele está se preocupando, para o que ele está fazendo. Vai atrair essa atmosfera para a sua vida. Não espere que o céu amanheça azul, o sol está brilhando, eu estou empregado, tenho dinheiro na conta, minha esposa é linda, minha filha é bonita, eu tenho tudo o que preciso, e agora eu posso servir a Jesus. Não é uma circunstância favorável, alinhamento dos planetas, que vai fazer com que a atmosfera da sua vida mude. A sua atmosfera alinhada de Jesus muda as circunstâncias da sua vida, é o contrário. Não espere que tudo fique pronto para que você olhe para ele para que tudo fique pronto de acordo com a perspectiva dele. Ele é o padrão, como nosso paizão diz, é Jesus sempre. A resposta é ele. As perguntas são ele que faz, as respostas estão nele. É dele, por ele, para ele, de onde emana todo o poder, toda a autoridade, aquele que está sentado no alto e sublime trono, da onde emanam vozes e trovões, onde tem criaturas ao redor dele. Esse Deus Todo-Poderoso, completamente acessível a mim e a você hoje. Um Deus que tinha tudo para ser o mais arrogante de todos, se despe de toda arrogância, de todo o ego, para falar assim, tudo isso que eu tenho é um espaço para você sentar do meu lado e governar comigo. Pensa bem, o ápice do plano, Jesus voltando, se ofendendo, ele descendo o cavalo branco e vai vir para governar com a sua igreja. É para te dar um lugar à mesa, um lugar próximo a ele, para participar dos movimentos que ele irá fazer, para estar junto, lado a lado. Então, agora que eu já compartilhei esses 3 princípios, eu quero te dar 3 lembretes para que a gente caminhe durante essa mensagem. E o primeiro lembrete que eu quero te dar durante o tempo, durante o processo, antes que acabe, lembre-se, quem tem propósito não se cansa facilmente. Se você tem propósito, você não se cansa facilmente. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 1, parte B. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, porque é uma segurança para vocês. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, porque é uma segurança para vocês. O que faz com que a gente tome decisões erradas em tempos difíceis é também a ausência de propósito. Paulo olha para a igreja que está avançando enquanto ele está preso, baseado nos seus princípios, que são baseados em Jesus, e ele fala assim, cara, nem importa quantas vezes eu tenho que escrever, se eu já falei presencialmente, se eu estou mandando carta agora, se eu vou fazer vídeo no YouTube, no Instagram, eu não me importo de quantas vezes eu tenho que fazer repetidamente o que eu estou fazendo, vocês estão avançando em direção a Jesus, então isso não me cansa. E aí eu pensei, lendo esse versículo, no momento que a gente está vivendo aqui na igreja, cara, é obra todo dia, é quebra-quebra, e arrasta para lá, e tira de lá de dentro do templo, e carrega as coisas para cá, e passa o dia todo pintando, e monta violão, e desmonta instrumento, e quebra a parede, derruba a sala, levanta a sala, carrega cimento. Um dia, numa parte do dia o cara está aqui tocando, de manhã ele está com o rolo pintando, na outra hora ele está com a marreta quebrando. Aqui a gente de manhã compartilhando da parte técnica, e o cara com a picareta e outro com a marreta e batendo, e tipo, ninguém está cansado, ninguém está enfadado, ninguém está exausto por causa disso, porque nós temos um propósito. Então a gente sabe que, por mais que a carcaça esteja cansada, o Senhor revigora as nossas forças, porque nós temos um senso de missão. O reino é urgente. Jesus, Maranata, a hora ele vem, e quando ele vier, esperamos estar preparados a apresentar uma noiva madura diante dele. Então não faz sentido a gente se reclamar e falar que está ruim, está difícil. Cara, a gente está aqui, Deus sabe a hora que a gente vai sair hoje, amanhã de manhã cedo a gente está aqui de novo, todo mundo feliz, porque Jesus in the house, Jesus está na casa. Não faz diferença, não faz diferença, pode cansar, beleza, a gente dorme e levanta, e depois de novo, não tem problema. Então deixa eu te dizer algo, talvez você esteja em casa, cansado, pô cara, igual a gente teve o desprazer de ter um contato com uma postagem esses dias de um amigo que dizia, eu estou cansado, eu já estou cansado de tantos anos fazendo a mesma coisa na igreja, sendo a mesma pessoa na igreja, só conheço gente da igreja, só faço coisa para a igreja. Que pena, você não conheceu o Jesus que está por trás de todas essas coisas.
Porque não é uma questão de fazer. E deixa eu te falar, eu não faço coisas para o céu, eu sou um cidadão. Por quê? É aí que nascem os falsos mestres, na ausência de propósito. Já viu aquela frase? Quando você está perdido, qualquer ônibus serve. Quando você não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Então, pensa na fórmula mágica da paz. Num tempo de carência, no tempo de estar isolado dentro de casa, num tempo de você estar passando por dificuldade, ter perdido o emprego, de você estar com crise familiar dentro de casa, milagrosamente, um pregador converte o seu discurso, porque a graça é suficiente. Não importa o que você faça, como você viva, não importa as decisões que você toma, Deus já perdoou o seu pecado, você não, faz o que tu quiser, Deus já sabe, você já foi justificado, você pode viver do jeito que você quiser. Olha só que conveniente tomar essa decisão durante esse tempo de dificuldade, veja que conveniente, mas o molde pode mudar, a forma como se comunica pode mudar, mas a essência da palavra nunca muda, porque ela é eterna e verdadeira. Então, nós somos hoje os mesmos de que nós éramos, com os mesmos princípios, antes da pandemia, durante a pandemia e depois. E a única coisa que pode oscilar na nossa vida é avançar em se parecer com Ele, avançar em direção a Ele, nunca em se tornar diferente do que a palavra dele diz. É por isso que quem tem propósito não se cansa facilmente. Você pode mudar, você pode fazer de outra forma, você pode se reinventar, você só não pode parar ou subverter a verdade que você acredita por causa da fragilidade do tempo. Você já entrou no mercado e com certeza você pegou lá já uma água mineral numa garrafa e já teve o prazer, como essa aqui, ó. Aqui atrás tem aqui, ó, data de validade. E aí você olha para cá, com certeza você já se fez essa pergunta: como é que pode água ter validade? A água não tem validade. Por que tem escrito validade aqui? Porque a água não tem validade, mas o reservatório tem, esse plástico tem. Então, a essência do que tem aqui dentro nunca muda, mas a forma como a gente faz pode mudar. Isso aqui é perecível, a água não é perecível. O shape pode mudar, mas o que tem, a essência do que vem dentro não pode mudar. Queria compartilhar com você um segundo lembrete. Lembre-se que a religiosidade só consegue piorar o que já está ruim. A religiosidade só consegue piorar o que já está ruim. Isso tem que estar sempre nítido na nossa mente. Olha o que Filipenses 3, 2-3 diz. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo está dizendo para eles o seguinte: cães vão surgir durante esses períodos de desafio, pessoas com uma verdade que não é Cristo, com um Jesus diferente do que o que a Bíblia conta, mas o que nós devemos saber é que nós somos a verdadeira circuncisão, nós adoramos pelo Espírito de Deus, é por Ele, nós nos gloriamos nele, em Cristo, nós não temos confiança alguma naquilo que a carne pode dar, naquilo que as pessoas dizem que podem fazer por nós, confiamos nele, apenas nele. Nós participamos de coisas com as pessoas, nós nos envolvemos, confiamos, acreditamos, mas depender é só dele. Nós só dependemos dele. O que faz a gente tomar uma decisão ruim em um tempo difícil? É uma vida de aparência, como a religião nos oferece. Ser um religioso, um fazedor de coisas, repetidor de tarefas, não muda o tempo. Exalar a essência de Cristo, sim, muda o tempo. Diversas pessoas em um ambiente corrupto que passam a agir baseados na essência de Jesus mudam a perspectiva do ambiente, mudam a tomada de decisões do ambiente, muda o foco das decisões. Ser um religioso que critica todo mundo não transforma nada, só transforma você no cara mais chato da praça. Não resolve o problema. Jesus, a verdade de Jesus resolve o problema, porque a verdade dele é em amor. Então, a palavra mais dura que Jesus precise dizer vai ser dita em amor. E se você for um religioso, a palavra se torna uma espada, mas para matar. E matar o que não tem que matar, matar a parte boa das pessoas. A gente usa o nosso propósito para outra coisa. Ainda em Filipenses 3, de 3-5, a palavra diz o seguinte: pois nós é que somos a circuncisão,
nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos nele, Jesus, em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda, mas circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ou seja, o que ele está falando? Não se baseia para tomar as atitudes da sua vida naquilo que você tem, no teu status religioso, no que você conquistou como posição ministerial, na função de liderança que você exerce, nos teus diplomas, na sua carreira, na força do seu braço. O Paulo fala assim, ó, se tem alguém que poderia dar carteirada aqui, sou eu, porque eu tenho tudo que alguém precisa para ser o cara nessa época. Eu sou fariseu, eu sou circuncidado, eu sou pertencente ao povo de Israel legitimamente, sou da tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei eu sou um fariseu. Ele diz, eu tenho tudo para dar a carteirada, mas eu não glorio no que a minha carne conquistou. A minha glória está em fazer a vontade de Deus, em me tornar parecido com Ele, no que Ele pode fazer através da minha vida. Então, eu queria já te fazer uma pergunta nesse princípio que a gente compartilhou agora. O que você precisa deixar para trás hoje? Qual é a carteirada que você precisa deixar para trás hoje? Qual é o seu cartão de visita que está de frente para o que deveria ser Jesus? Quando as pessoas olham para você, o que está impedindo que elas vejam Jesus através dos seus olhos? O que precisa ser abandonado hoje, largado de mão hoje? O que precisa? Qual é o distintivo que você precisa abaixar para que as pessoas vejam Jesus nos seus olhos? O que a religiosidade precisa perder hoje na sua vida para que Jesus prevaleça? Para que a sua vida seja reconhecida como uma vida que é pautada em amor, em graça, em fidelidade, em lealdade ao Senhor, sobre alguém que tem o coração solidificado em Jesus. Queria compartilhar com você ainda um 6º e último princípio, que é o seguinte: os seus melhores dias não estão no passado. Lembre-se sempre disso, os seus melhores dias não estão no passado. Não importa o que você já viveu de top, do início da sua vida até hoje, não importa se pareça que hoje você está no auge, na crista da onda, não importa também se o que você está vivendo hoje parece ser um enorme abismo, tá? Lá no fundo, os seus melhores dias não estão no passado, o seu melhor está por vir em Jesus, o seu melhor está em Cristo, o seu melhor tempo, a virada que você espera está em Jesus, em um futuro com Ele. Olha o que Paulo diz aqui. Lembro para você de novo, Paulo preso, Filipenses 3, de 10 a 11, eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, e ter participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele fala, cara, eu estou sofrendo, tudo bem, eu quero ter um mínimo de participação nos sofrimentos que Cristo também teve, porque a minha expectativa é, se Ele ressuscitou, eu também quero ressuscitar. Se Ele nasceu de novo para um novo tempo, eu também quero ressuscitar junto com Ele. Eu quero ser cidadão junto com Ele nesse reino, nesse céu. E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente crê nisso? Por que vocês, crentes, falam tanto de ressurreição? E eu queria falar para você uma frase que o pastor Bill Johnson falou domingo passado no culto da Bethel. Ele falou assim, reclamaram tanto da gente que a gente orou por ressurreição de uma menina que tinha falecido aqui na igreja. Falaram, por que os crentes são tão fascinados em ressurreição? A minha resposta é simples, porque eu creio num Jesus que frustrou todos os enterros que ele participou, inclusive o dele. É por isso que a gente acredita em ressurreição, é por isso que a gente acredita que por mais que seus vizinhos, seus parentes, o local onde você está inserido hoje, de trabalho, de escola, de faculdade, todos digam que você é um fracassado, é um falho, é um perdedor, a gente acredita que você é vitorioso em Cristo, porque Ele te faz ser vitorioso. Se tem algo que você deseja que morra hoje e que renasça para Jesus, Ele frustrou todos os velórios que Ele participou, inclusive o dele. Ele ressuscitou nos lugares onde Ele passou,
passou outras pessoas e a Ele próprio. Todo o poder para fazer nascer nova vida para você hoje está em Jesus, e o céu não trabalha em baixa temporada, o céu não trabalha com oscilação de poder, Deus nunca entrou em crise, o poder que ressuscitou Jesus está em pleno vapor para dar vida nova para você hoje. Tudo o que você precisa está nele e disponível hoje. Filipenses 3, de 12 a 16, eu queria ler com você, caminhando para o fim. Olha o que Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo, Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado algo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá para vocês. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha o cenário que Paulo diz para os caras: eu não acho que eu estou pronto, eu acho que eu estou em aperfeiçoamento. Eu não acho que eu já sou plenamente quem eu deveria ser, mas eu acho que eu estou no caminho certo. Então, qual é esse caminho para mim? Já que eu fui alcançado por Cristo, eu me esqueço do que ficou para trás, porque renasci nele, para uma nova vida, onde eu já não me baseio em quem disseram que eu era, mas eu me baseio em quem ele conquistou para mim que eu poderia ser, a partir da cruz, a partir da ressurreição. E ele diz: eu avanço adiante, prossigo para o alvo. Alvo é tipo assim, alvo é para uma arma acertar, ou seja, é um instrumento de precisão. Ele fala: Jesus é o meu alvo, eu quero atingir a medida dele, eu quero alcançar o final da carreira nele, para alcançar maturidade. Aí Paulo diz o que é vital: para alcançar maturidade, eu preciso ver as coisas sobre esta perspectiva. Você não é o número 1, você não é o melhor, o bonzão, não está pronto, você está em aperfeiçoamento, moldando-se à forma dele. E aí ele fala assim, para não ficar dúvida do que eu disse aqui, para você não sair daqui achando que em algum momento você é o senhor da razão, se em algum lugar, se em algum modo, vocês pensam em algum aspecto diferente disto que eu disse, isso também Deus esclarecerá na sua mente. Tão somente, meu último conselho para você aqui agora é: tão somente, se você diz que já alcançou um lugar em Jesus, se já se aperfeiçoou, faça o seguinte: viva de acordo com aquilo que você alcançou. Ou seja, ele está dizendo, não importa saber a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse se as pessoas não conseguem ver Jesus andando pelas ruas aos seus passos. Não importa saber a lei de cabo a rabo, conhecer a Torá, conhecer os evangelhos e tudo o que Jesus fez, ter resposta bíblica para todas as questões, se não veem através de você aquele evangelho caminhando pela cidade, se não vê em você uma pessoa que aquele vai ali adiante construindo com Jesus. Convite essa noite. Você está assistindo essa live aqui, está conectado com a gente, então eu tenho certeza de uma coisa: você está respirando, seu coração está batendo, você está vivo. Então, se você está me assistindo, se a minha voz te alcança, ou vai te alcançar daqui a algum tempo pelo podcast, ou pela mensagem do YouTube, eu quero dizer algo para você. Não precisa terminar deste jeito. Não precisa ser esta a última página do seu livro. Jesus está nos chamando hoje para ceder nas mais variadas áreas da nossa vida, para que Ele seja o Senhor da construção, para que Ele seja o alvo das escolhas, o motivo das escolhas, o motivo das decisões, o caminho por onde nós pisamos. Jesus se apresenta hoje não como uma alternativa, mas como a alternativa que vai dividir a sua história, para que
não seja fácil você falar depois quando acaba, através da vida de outras pessoas, mas que hoje inicie um start entre você e Jesus e o plano dele para você. Então, quero te fazer um convite. Se pela primeira vez você está tendo acesso a essa revelação de quem Jesus é, do plano que Ele tem para você, de que não precisa terminar desse jeito, eu quero te fazer um convite. Envie aí pelo chat da gente, ou nas nossas redes sociais, eu me decido por caminhar com Jesus, eu digo sim para Jesus, faz um sinal aí nas redes sociais, em algum lugar que a gente consiga te alcançar, porque a gente quer, durante essa caminhada, trilhar os próximos passos com você, ligar para você, orar junto com você, ouvir o que Jesus disse para você durante essa mensagem, o que você precisa avançar, se libertar, e nós queremos nos tornar seus parceiros em oração. Você não precisa caminhar daqui para frente sozinho. Jesus enviou a Juventude Supere, a Igreja Batista Supere, para ser amigo de vocês nos próximos passos, para ser alguém que vai trilhar junto com você os próximos passos. Então diga aí para a gente no chat, eu decido por Jesus, eu digo sim para Jesus, qualquer coisa, manda a mãozinha para cima, vai dando glória aí no chat, a gente vai se conectar com você. Se você também, por um acaso, chegou nessa transmissão e fazia tempo que você não tinha um encontro de perto com essa verdade do Evangelho, fazia tempo que você tinha perdido a perspectiva, o foco, e não estava olhando mais para Jesus, eu quero te convidar a hoje retornar para o caminho, convergir de novo para Ele, e dizer sim para Ele, em voltar para os seus caminhos. Em nome de Jesus, eu te digo que esse é o dia, esse é o momento, compartilha com a gente aí, e a gente quer também caminhar junto com você, através de contatos posteriores. E ainda mais, se você já faz parte dessa família, né, você já pode se preparar de agora, dizer sim e participar da classe de batismo. Se você quiser participar, manda para a gente aqui também o seu nome, para que a gente entre em contato através das suas redes sociais. E eu queria terminar esse momento agora orando por você que se decidiu, orando por você que está em casa, que está conectado aqui com a gente desde o início dessa transmissão. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e se concentrasse na decisão que você tomou junto com Jesus e dissesse para Ele tudo aquilo que você está aqui na garganta querendo dizer há um tempão e não conseguia. Queria convidar você a fechar os seus olhos e orar com a gente. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa celebração, por a oportunidade de compartilhar a palavra, pelo momento de adoração, pela equipe técnica que está desde de manhã aqui. Te agradecemos por cada uma das vidas que está do outro lado, ó Pai, ouvindo essa mensagem. Nós pedimos ao Senhor que revele-se a eles, ó Pai, aqueles que disseram sim para o Senhor hoje, que o Senhor acenda uma chama no coração deles, um desejo por te buscar em oração, por te buscar em adoração, por ler a Tua palavra, conhecer o Senhor, faz se revelar a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos, ó Pai, ao Senhor os nossos corações nessa noite, na certeza de que o Senhor sondará o íntimo do nosso ser, revelando para nós aquilo que precisamos abandonar, aquilo que precisamos vencer, e na Tua força prevaleceremos sobre essas dificuldades. Senhor, aqueles que retornam para os Teus caminhos hoje, que hoje seja definitivamente, que nada mais, ó Pai, se coloque diante deles e prevaleça, Pai, porque o Senhor irá ajudar os Teus servos a avançar em meio aos desafios, a colher no deserto, a celebrar pequenas conquistas para aperfeiçoar, ó Pai, em sua direção. Nós te agradecemos por todos aqueles que tomam hoje a decisão de se batizar, que vão entrar, ó Pai, em contato para participar das classes de batismo. Nós celebramos porque o céu está em festa pelas almas que disseram sim para o Senhor essa noite. Em nome de Jesus, muito obrigado, que hoje, ao terminar da nossa noite, seja em paz, ó Pai, que tenhamos uma noite de descanso, porque, Pai, é fácil falar quando tudo acaba, mas nós queremos construir a nossa vida fundamentados no Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Muito obrigado por ter se conectado. Quinta-feira, celebrando a restauração. Domingo, a nossa celebração, normalmente, às 10 horas da manhã. Deus abençoe você e tenha uma boa semana.